Meus irmãos, a revelação que nós temos de igreja, ela determina a intensidade que nós vamos nos relacionar com a presença. Eu vou repetir, a revelação que nós temos de igreja, ela vai determinar a forma em que nós vamos nos relacionar com a presença. Por quê? Porque às vezes a gente tem revelação da igreja nisso aqui que a gente está olhando. A igreja é sair da minha casa no domingo e ir para o culto. E lá eu canto, eu dou uma oferta, e no final do culto eu pego e vou para minha casa. Então talvez muitos tenham revelação de igreja dessa forma. Talvez muitos tenham a revelação de que igreja é parecido com um ambiente social, mas a igreja não é um ambiente social. Apesar de que aqui nós nos socializamos, apesar de que aqui nós nos relacionamos, apesar de que aqui nós geramos vínculos de amizade, relacionamentos de diversos níveis, amém? Mas a igreja não é só isso. A igreja, ela traz consigo uma revelação mais profunda, onde quando nós entendemos que a grande verdade é que a igreja sou eu, e a partir do sou eu acabo gerando uma igreja em nós. Quando eu começo a entender que a igreja sou eu acabo trazendo revelações para dentro de mim, para colaborar com o nós. Então eu não consigo ser igreja sozinho, eu não consigo ser igreja no singular, eu só sou igreja quando nós estamos juntos. Sozinho eu sou o templo do Espírito Santo, mas juntos nós somos a igreja de Jesus, por isso há um poder. Por isso que na semana passada nós falamos sobre 7 atributos em Atos 2, capítulo 2, verso 40 ao 47. Nós falamos sobre 7 movimentações na igreja de Jesus orgânica, viva, ativa e pujante, que traz a movimentação de um corpo que funciona, um corpo funcional. Logo então, quando uma parte do corpo deixa de funcionar, ou que a corrente sanguínea começa a se tornar lenta ou parada em uma determinada parte do corpo, há um grande perigo de gerar uma gangrena e essa parte do corpo ter que ser amputada. Por quê? Porque essa parte do corpo não está funcionando como todo o corpo. Já a igreja de Jesus, que é um corpo perfeito, pode não ser perfeito na nossa realidade, porque eu não sou perfeito e você não é perfeito. Mas o corpo de Cristo, ao qual ele morreu na cruz, ao qual ele está vislumbrando para o grande dia, é sim uma igreja perfeita. É uma igreja adornada, é uma igreja pura, é uma igreja sem ruga, sem mácula, é uma igreja santa. Essa igreja, ela está sendo preparada para Jesus, amém? Nós podemos ainda não ser uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja em aperfeiçoamento, e isso já diz muito a respeito daquilo que queremos nos tornar. Então, há um convite para nós como igreja, que é nos relacionar com a presença de forma apaixonada. Por quê? Porque a presença é capaz de nos moldar a forma qual Cristo nos deseja. Então, eu quero que você intensamente comece a se colocar dentro desse ambiente de igreja, aonde você não pode se tornar uma prótese. Prótese não tem vida e prótese não é corpo. Então, logo, se você e eu nos tornarmos uma prótese, prótese não vai herdar o reino eterno. Prótese tem um lugar que se chama lago de fogo. Você consegue entender isso? O Senhor não morreu na cruz por uma prótese. O Senhor morreu na cruz por uma igreja que é feita por membros, que vai se tornar corpo do próprio Cristo na eternidade. Mas em dado momento, às vezes a gente se relaciona com a igreja, com o corpo de Cristo como se fosse uma prótese. A prótese é limitada nos seus movimentos. A prótese para dormir à noite, ela é tirada e colocada do lado, e o corpo não sente dor. Já o corpo de Cristo, quando uma parte do corpo é machucada, é ferida, ou ela está doente, o corpo todo sente dor. Porque não é sobre
uma parte do corpo, é sobre todo o corpo ao qual Cristo está hoje desejoso de receber. Então, o convite é: entenda que a igreja precisa ser apaixonada. Por quê? Porque uma relação de paixão com Cristo nos transforma em um corpo melhor. Porque quem está apaixonado por alguém, Aline, se cuida, se perfuma. Eu não conheço ninguém que um dia da sua paixão, eu falo por mim, eu era um fiapo, eu tinha 59 quilos, eu tinha um cabelo encaracolado maior do que o Natan, que eu puxava assim para frente e colocava o boné e ficava aquele topetinho, e eu passava um perfuminho, e eu colocava uma camisa xadrez azul, uma calça azul e um high-tech azul, e eu passava o quasar e eu ia na casa da Cris. Porque eu estava apaixonado, e quem está apaixonado, irmãos, ele se prepara para ver a quem ele quer. Quem está me entendendo? Eu e você precisamos ser assim com Jesus, alguém apaixonado. Por quê? Porque nós precisamos nos preparar para nos encontrar com Jesus. Nós precisamos ter o melhor perfume. Se você não sabe qual é o melhor perfume que eu e você podemos passar na nossa pele, na nossa vida, se chama santidade. Porque quando a gente se aparta do pecado, quando a gente faz um caminho de santidade, a gente exala um bom perfume aos céus. O Senhor é atraído por um perfume chamado santidade. E esse corpo que é o corpo de Cristo, que não é o corpo que ficou morto no sepulcro, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e por conta disso, nós fomos ressuscitados da nossa morte, das nossas mazelas, e agora nós temos um perfume, o bom perfume de Cristo, que foi derramado em nossas vidas. Aleluia. Só porque alguém decidiu passar um nardo, só porque alguém decidiu investir no corpo de Cristo, nós estamos aqui hoje. E esse corpo é o corpo que Cristo quer se relacionar diariamente. E eu tenho uma notícia para você e para mim. A melhor parte dessa história, ou desse fato já consumado, é que ele não abre mão do corpo. Ele quer todas as partes do corpo. Jesus não morreu por uma parte do corpo. Jesus morreu na cruz por todo o corpo. Por todo o corpo. E eu quero não te convencer, mas eu quero te deixar uma mensagem clara ao coração hoje. Que o terceiro aspecto de importância para uma igreja é entender que ela precisa ser apaixonada pela presença. Porque quando a igreja entende que ela é apaixonada pela presença, não precisa o ministro tentar nos convencer a cantar, não precisa uma pregação nos convencer a falar aleluia, não precisa alguém estar aqui e fazer força. Por quê? Porque quem está apaixonado aí quer logo a presença, então quer chamar a atenção. Quem quer a presença quer chamar a atenção. De tempo em tempo, você compra uma camiseta nova, uma camisa nova. Eu me lembro que quando eu casei com a Cris falou, precisamos dar um jeito no teu guarda-roupa. Eu falei, por quê? Você só tem roupa azul. Eu amava a roupa azul. Mas sabe, eu nunca tinha colocado uma polo vermelha na minha vida, mas ela me achava bonito de vermelho, então eu queria chamar atenção, eu comprei a polo vermelha. Porque eu queria chamar a atenção da pessoa a qual eu amava, ao qual eu estava apaixonado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você precisa se vestir de perfume, você precisa se vestir de comportamentos ao qual você chame a atenção do noivo. Porque a presença de Deus é a única esperança para o corpo de Cristo. Se não houver presença, o corpo permanece morto. Se não houver presença, o corpo vai sofrer o processo de putrificação. Mas quando tem presença, no terceiro dia, o corpo ressuscita. Quando tem perfume, no terceiro dia, o corpo ressuscita. Então, a igreja, ela foi gerada no coração de Deus
o povo de Deus, a família de Deus, ela foi gerada para um só propósito: andar com Deus. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, verso 25, o texto diz: e Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Aqui tem algo muito importante que nós precisamos parar para pensar, que Deus está falando que viu que era tudo bom, ou seja, o homem é criado depois que tudo era bom. Deus criou o homem, estabeleceu o homem para viver diante de um cenário que já era bom. Deus gera no coração o homem e desejou o homem. Só que ele não colocou o homem na terra um caos. A terra era sem forma e vazia, e Deus não criou o homem para o caos, para a terra sem forma e vazia. Deus não criou o homem para aquilo que não havia cor, para aquilo que não havia brilho. Deus não criou o homem para estar habitando o caos da terra sem forma. Deus coloca a forma, Deus cria sobre a terra, e no versículo 25 Deus olha, agora há árvores, há pássaros, há água salgada, há água doce, a separação das águas, há luminares. E Deus diz, agora eu vejo que tudo é bom. E Ele coloca o homem. Só alguém que ama muito constrói um ambiente bom para colocar esse alguém. Deus amou o homem mesmo antes de criá-lo com as próprias mãos. No versículo 26 do capítulo 1, o texto diz, façamos o homem. Irmãos, o homem foi criado diante desse entendimento. Qual entendimento? Foi criado para o ambiente bom. Você foi criado para um ambiente bom. Se você está vivendo um ambiente ruim, se você está vivendo um ambiente obscuro, se você está vivendo uma vida talvez vazia, é porque você não entendeu ainda, na presença de Deus, quem você é. Você é algo que foi criado e gerado para viver o bom. Mas o que é o bom, pastor? O que é o bom? E o texto diz, o homem foi gerado para se relacionar com Deus. E uma palavra que eu encontrei e eu gosto dela, é que o homem foi gerado, irmã Maria, para desfrutar do relacionamento. Desfrutar, Patrícia. A palavra desfrutar no dicionário no Aurélio significa usufruir, tirar proveito daquilo que se gosta. Eu vou repetir porque talvez, eu sei que às vezes você não acompanha a linha de raciocínio, mas eu vou voltar a te buscar, eu não vou te deixar aí sozinho, vem comigo. Sabe o que eu estou dizendo? Deus criou o homem para usufruir da presença dele no jardim. O jardim era bom, a comida do jardim era boa, os animais eram bons, mas tinha algo excelente, a presença. Deus criou o homem para desfrutar da presença. Sabe o que é desfrute? Desfrute é tirar prazer de algo. Eu não sei você, Jefferson, mas eu gosto muito de doce. E quando um dia a Duda foi levar um doce para nós de presente, uma torta com chocolate meio amargo, café, é um negócio que eu nunca comi na minha vida. E a hora que ela colocou aquela vasilha, a Cristiane falou para mim assim, e falou para esse casal, a Duda e o Samuca, pastor de vocês vai se esbaldar nisso. E eu falei, irmãos, pode todo mundo pegar, porque depois, na hora que eu começar a comer, eu vou desfrutar disso aqui. Porque eu gosto muito. E quando eu como doce, Fabão, eu sinto prazer. Eu não sei se você sabia, mas a ciência explica que toda mulher no período menstrual, ela tem muito desejo para comer doce. Verdade ou mentira, mulheres? Verdade? E a ciência diz que, por que doce? E principalmente chocolate. Porque o chocolate, quando ingerido, ele libera a mesma sensação de prazer
de alívio, que é a sensação da oxitocina e alguns outros hormônios do prazer. E isso coíbe um pouquinho na mulher nos dias que é a ranzinzice, a brabeza. Então a dica para você, marido: compra umas barras de chocolate e deixa ela guardada. Mas esse exemplo que eu dei para você não se compara. Não se compara ao prazer que a gente tem na presença, quando a gente aprende a presença. Quando a gente aprende a atrair a presença. Quando a gente aprende a atrair a presença. Nada se compara a este prazer. Os discípulos Pedro, Tiago e João estão no Monte da Transfiguração. E de repente Jesus aparece transfigurado do seu lado direito e esquerdo, nada mais que Elias e Moisés. E a presença do grande Deus vem sobre aquele lugar. E a presença é tão forte que Pedro diz: vamos fazer uma tenda aqui? Porque uma vez que a gente tem a presença de Deus manifesta, o desejo que a gente tem é ficar ali e nunca mais sair da presença. Havia um homem chamado Obed-Edom, e por um equívoco do transporte da arca, que cai quase do carro de boi, eles levam a arca para a casa desse homem chamado Obed-Edom. E a arca ficou 3 meses lá. Quando a arca da aliança, ou a arca da presença, sai da casa de Obed-Edom, ele chama a esposa e os filhos e vamos junto. Porque eles experimentaram 3 meses da presença. O texto diz que a vida deles nunca mais foi a mesma. Ou seja, o relacionamento com a presença durante 3 meses mudou toda a realidade, talvez, na vida do Obed-Edom, que não havia mudado em 3 anos. Porque a presença, ela vem e ela traz algo transformador, que é o quê? O desejo de desfrutar mais e mais e mais de quem Deus é. Desfrutar, meus irmãos, naqueles dias para Adão, era ter prazer com Adão. Foi para isso que Adão foi criado. Foi para isso que Eva foi criada. Para ter prazer em desfrutar na relação com Deus. Ou seja, não é para você se trancar num quarto e achar que tudo vai acontecer por osmose. Não é para você ficar 8 horas, 9 horas, 10 horas no quarto e acontecer, achar que teu dinheiro vai cair do céu, ou que agora a tua vida vai ser igual um monge ali naquele quarto, ou igual um eremita. Não, não é sobre isso que eu estou falando. Porque a presença de Deus não está limitada ao teu tempo de oração. A presença de Deus não está limitada a quando lemos a Bíblia. A presença de Deus não está limitada a quando nós jejuamos. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse aos discípulos: é necessário que eu vá para que o Pai envie o Espírito. E através do Espírito, o Paracletos, o Consolador, eu estarei com vocês todos os dias. Então Ele está todos os dias, em todos os momentos, em todos os ambientes. Ou seja, esse desfrutar da presença é viver uma vida totalmente conectada com Deus. E eu quero ler um texto com você, que está em Gênesis 2, versículo 8 e 9, porque aí eu quero esboçar algumas coisas para você e trazer algumas linhas de esclarecimento para que eu e você venhamos a compreender aquilo que Deus está falando nos nossos corações. Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode deixar o texto para mim na tela, por gentileza? Eu quero repetir. No meio do jardim, aonde, irmãos? No meio. Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero ressaltar para você, porque às vezes as pessoas esquecem. No jardim do Éden não haviam 2 árvores que Deus colocou. Não haviam uma, haviam 2. A árvore da vida
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tinha lá o abacateiro, tinha lá, sei lá, a laranjeira, a moreira e tantas outras árvores. Mas tinham duas árvores que Deus chamou a atenção do homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos ter um entendimento. A árvore está no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está do lado da árvore da vida. E aí Deus orienta Adão. Você pode comer de todas as árvores, de todos os frutos. Só não mexe aqui, tá bom? Aqui você não pode mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, na teologia cristã, ela é o símbolo da promessa da vida. Por quê? Porque mesmo antes do homem comer, o Deus que sabe todas as coisas, ele já tem um texto para o próprio pecado do homem. Então, a árvore da vida, ela simboliza a comunhão do Criador e da criatura. Mas ela também traz o senso da promessa da vida eterna. Agora, nós precisamos entender que em Apocalipse 2, versículo 7, João, na ilha de Patmos, recebe a revelação de Cristo e escreve: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, o Éden agora está com Deus na eternidade, e na eternidade as duas árvores estão postadas no jardim de Deus, e o homem vai poder agora, com a permissão de Deus, comer da árvore da vida. Mas quem vai poder comer? O texto diz: ao vencedor. É quem permanecer fiel até o fim. É quem não negociar a fé. Quem não negociar a presença de Deus. E olha que interessante, Adão agora então cai, ele peca contra Deus junto com Eva, ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que era? Era a representação do limite da vontade humana e da vontade divina. A vontade humana era comer o fruto, mas a vontade divina era o quê? Resistir. Resistir. Resiste à árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque se você resistir à árvore do conhecimento do bem e do mal, eu darei de comer a você a árvore da vida. Presta atenção para você não perder isso aqui, porque isso aqui pode mudar a realidade como você enxerga. O que Deus está dizendo é que se o homem não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria e permaneceria eterno. Porque o homem não foi gerado para morrer em si, nos seus pecados. O homem foi gerado para viver em Deus eternamente. Então as árvores representavam ambientes. A árvore do conhecimento da vida representava nada mais que o limite do homem e o limite de Deus. A árvore da vida vinha simbolizando o direito de escolha. Deus diz: você tem o direito de escolha. Eu não vou construir uma grade. Eu não vou levar esta árvore daqui, porque eu respeito a tua escolha. Ou seja, olha para mim, meu irmão. Deus criou o homem e em nenhum momento se obrigou. Deus não obrigou o homem se relacionar com ele. O homem falou: eu estou aqui, toda viração. Deus diz: eu estou aqui em toda viração. A árvore está ali. Quem você prefere? Foi o homem que decidiu em um momento, porque a escolha do homem foi transgredir o limite da obediência e se relacionar com o fruto. Só que quando ele se relaciona com o fruto, esse fruto agora tem um nome. Não é mais o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora ele se torna o fruto do pecado. E todo o pecado, ele traz consigo uma consequência, e a consequência que vem carregada do relacionamento com o fruto do pecado é a ausência da presença. Quando ele deixa, olha só que interessante,
quando ele se relaciona com o fruto do pecado, ele vai ter que deixar de se relacionar com o desfrute da presença. Porque Deus diz: agora, saia do meu jardim. O Senhor coloca 2 querubins e diz para ele: sai do jardim, daqui para cá você não passa mais. O pecado gerou distância da presença. O pecado gerou distância da presença. Por que muitas das vezes nós estamos dentro de um ambiente cristão, de uma congregação, dentro de um ambiente onde nós congregamos e fazemos parte e somos frios, gelados? Por que não sentimos mais a presença? Porque o pecado faz separação. A presença não estava mais com Adão e Eva. A presença que era o Deus da visitação do jardim. Agora o jardim está aqui, Deus está aqui, mas Adão e Eva foram colocados para fora do jardim. Ou seja, o relacionamento com o pecado fez divisão entre o desfrute da presença. Todas as vezes que eu e você nos relacionamos com o pecado, todas as vezes que eu e você comemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, todas as vezes que eu e você nos relacionamos com a liberdade que temos de pecar ou não, mas decidimos pecar, nós precisamos ter uma consciência, um entendimento e um choque de realidade. Junto com o nosso pecado vem a realidade do afastamento da presença. Porque Deus não divide a sua casa, Deus não divide a sua presença com lugar de contaminação. Sem santidade é impossível ver a Deus. É impossível contemplar a Deus. Então, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, eles começam a lidar com a triste notícia de que a presença não está mais na viração do dia. Eu não sei se você consegue pensar, mas você tem que pensar comigo agora, teologicamente, e também de forma racional e espiritual e natural. Um homem e uma mulher que todo dia, na viração do dia, toda a viração do dia, eles estavam habituados a receber a presença do Criador. Agora, em um dado momento, eles estão para fora. E eu creio que o impacto maior não é estar no jardim, mas o impacto maior é que a viração do dia chegou e a presença não aconteceu, a visitação não aconteceu, o cheiro e o bom perfume das flores já não tinha mais, mas o bom perfume daquele que descia do monte e pisava sobre aquele lugar não tinha mais. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, se você se tranca no quarto todo dia, e todo dia Deus te visita, todo dia Deus te abraça naquele lugar, todo dia Deus apalpa você, pega você no braço, te dá afago, te dá afeto, te afirma, mas um dia, por decisão, por escolha, você se afasta, peca contra Deus. Você consegue imaginar o tamanho da dor? Se você não consegue imaginar, eu consigo fazer você imaginar. Eu não quero te emocionar, eu quero trazer consciência do porquê é importante a igreja ser apaixonada pela presença. Pare para pensar em um filho que você ama muito. Pare para pensar num filho miudinho lá de 7, 8 anos, que você ainda está formando, que você está gerando. Muitas das vezes você precisa fazer o prato de comida dele. Você precisa cuidar dele, separar a roupinha dele para ir para a escola, levar ele para a escola. Você até define a vida ordinária dele. E de repente, quando você menos espera, esse filho olha para você e fala assim: eu não preciso mais de você, deixa que eu faço sozinho. Muitos vão ter a hipocrisia de falar:
o meu menino ou a minha menina está crescendo. Poucos vão ter a coragem de falar, eu não estou pronto para esse momento. Por quê? Porque eu amo cuidar, eu amo estar junto, eu amo acariciar. Essa é a presença. Vou contar algo que eu não contei para ninguém. Final de ano eu fui para casa do meu sogro. Perdão, nem lembro mais. Fomos para a praia na casa dele. Acho que foi no início do ano. Ficamos lá 4 ou 5 dias. Deus falou para mim assim, não leve a Bíblia, não leve nada. Eu ainda teimei, levei um livro que eu nem peguei na mão. E aí o Senhor falou assim, eu vou mostrar que você ainda tem um pinguinho de religiosidade. Primeiro dia, eu fiz um plano, vou acordar antes de todo mundo, vou lá para a praia, vou orar na areia. E o Senhor falou, durma. Segundo dia eu falei, amanhã eu vou. O Senhor falou, descanse. No terceiro dia eu estava mal, porque fazia 3 dias que eu não lia a Bíblia. E aquilo começou a me incomodar. E um dia eu saí com a bicicleta do meu sogro andar de bicicleta. E foi um dos dias que o Senhor me constrangeu muito. Porque Ele falou assim para mim. Você acha que eu me encontro com você quando você está lendo a Bíblia, quando você está jejuando, ou quando você está orando? Eu também estou lá. Mas o Senhor falou, você consegue me adorar não tendo ritualísticas, não preparando momentos, não organizando momentos? Você consegue olhar agora para o mar e me enxergar? Você consegue respirar agora e me enxergar? E aquilo foi me constrangendo de uma forma, irmãos, que eu fui entendendo o que Deus queria tratar no meu coração. O que Deus estava querendo me ensinar é que, apesar de eu ir buscar a Deus, eu nunca encontrei Deus porque eu tinha mérito. Ele só veio até mim porque isso é graça, dom gratuito de Deus. Eu vou repetir. A presença nunca foi gerada porque eu fui para o secreto. A presença nunca foi gerada porque eu li muito a Bíblia. A presença nunca foi gerada porque eu jejuei muito. A presença foi gerada porque o coração estava com fome e a graça alcançou um coração faminto. Acredite você, mas Deus ministrou até o meu coração e falou, se eu levar você um dia para o Paquistão ou para a Coreia do Norte, você não vai poder deixar ninguém ver a Bíblia. Como que você vai continuar com o coração aceso em mim, Rogério? Porque se eu for pego com a Bíblia em algumas extremidades dessas que citamos, é cadeia, é morte. Ou seja, o que o Senhor estava ministrando ao meu coração é, quando você consegue dizer não para a árvore do conhecimento do bem e do mal, você já está me dizendo que quer a minha presença. Acho que você não entendeu. Quando você diz não para o pecado, você já está dizendo sim para mim. Quando você diz não para coisas que não me agradam, você está dizendo sim para mim. E se você diz não para coisas que não me agradam, e está dizendo sim para mim no seu comportamento, na sua forma de agir, pensar, ver e olhar, eu já estou fazendo morada em você. Ou seja, existem algumas coisas que nós podemos abrir mão da vida, mas a presença não é uma delas. Só existe uma pessoa que pode roubar você da presença, e esse alguém é você mesmo.
Lutero escreveu uma frase que dizia mais ou menos assim: achei que no dia do meu batismo eu havia matado o velho homem afogado. Maldito foi o dia que eu descobri que ele sabia nadar. O que Lutero está dizendo é que no dia do batismo começou uma nova jornada, que é de continuar matando o velho homem todo dia. O que eu estou querendo dizer nessa noite é que nas paredes do meu e do teu coração ainda tem resquícios de uma raiz, e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tenta nascer e brotar todos os dias. E Deus não tirou de nós o machado da decisão, dizendo: você corta a árvore, porque eu não cortarei. Agora, se você cortar, eu estou entendendo o que você quer. Se você cortar, corte pela raiz. Corte o mal pela raiz. Porque eu quero me relacionar com você. Eu quero ter uma vida de presença com você. Mas olha que interessante, meus irmãos. Desde o Éden até Malaquias capítulo 4, que é o último texto antes dos 400 anos de silêncio do Senhor, ninguém foi capaz de resolver, de anular essa sentença. Na teologia, a gente chama o primeiro Adão. E agora no Novo Testamento, a teologia nós chamamos do segundo Adão, que é Jesus. E por que segundo Adão? É porque o verbo se fez carne, ele se encarnou para viver como homem. Viver uma vida tabernacular, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Para quê? Preste atenção agora. Esse homem que não conseguiu dizer não para esta árvore do conhecimento do bem e do mal, esta mulher agora está recebendo uma nova oportunidade. O que eu estou querendo dizer é que se até hoje você não tinha entendido ou não havia compreendido, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A gente morreu lá no Éden, irmãos, porque todos pecaram, agora morrereis. Nós morremos lá no Éden. E nenhum homem foi capaz de fazer menção, nenhum homem foi capaz de remir ou redimir a humanidade. Nenhum homem, por mais justo que foi Abraão, por mais intenso que foi Moisés, por mais vivo que foi Davi, por mais poderoso em poder que foi Elias, nenhum homem foi capaz. Agora então, o Deus que nos viu cair no Éden, continua olhando para nós, aleluia. O Deus que nos viu pecar no Éden, continuou olhando para nós. E Ele disse: eu continuo tendo planos ao vosso respeito. Eu continuo tendo plano ao vosso respeito. O Senhor se calou. As profecias cessaram. Os profetas se calaram. Mas de repente, Mateus 1 começa a anunciar o nascimento de um homem, o João Batista, que anuncia a vinda de um mais poderoso. E qual é o trabalho desse que é mais poderoso? Ao qual João diz: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele tem um trabalho, preste atenção. O trabalho de Jesus é terminar aquilo que Adão não conseguiu terminar no jardim. Nos trazer remissão, nos trazer capacidade de resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Agora Jesus vem com uma nova proposta.
E essa nova proposta, que na verdade não é nova, porque ela é tão antiga desde a fundação, mas uma nova proposta porque ele veio tabernacular entre nós, dizendo: eu vou vivificá-los, eu vou remir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus, o Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Paulo escreve isso à igreja de Corinto, ele está estendendo isso para a igreja da UBPC Uvaranas, para a igreja de Ponta Grossa, do Paraná, do Brasil e das nações. Ele está dizendo: olha, Deus, por meio de Cristo, trouxe a nós o ministério da reconciliação. Eu e você, por intermédio de nós mesmos, não conseguiríamos nos reconciliar. Não conseguiríamos nos reconciliar. Nós não conseguiríamos. Nós não teríamos capacidade alguma. Mas ele teve graça, misericórdia, e Jesus se tornou pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero resumir para você aqui uma fala por minha conta e risco. Jesus se fez maldito para nos devolver para o jardim, para o lugar da presença. Jesus se fez maldito para nos devolver para um lugar de onde nós jamais deveríamos ter saído. O apóstolo Paulo escreve também à igreja de Colossos, no capítulo 1, verso 21 e 23. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei. O apóstolo Paulo falando à igreja de Colossenses a respeito de um Cristo que se fez carne para devolver a igreja para um lugar. Qual lugar? O lugar da inocência, o lugar da relação, o lugar da santidade, o lugar da presença. O apóstolo Paulo escreve para a igreja da Galácia, no capítulo 1, verso 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Coloca para mim esse texto no telão, que eu quero ir para o final falando um pouquinho disso. Gálatas 1:4, por gentileza. Eu quero ir para o final falando com você a respeito de algo importante desse versículo. Jesus se entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau. Pode passar. Conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Pode deixar esse texto aí. Conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Primeira coisa que nós precisamos observar. Conforme Deus, está falando sobre a pessoa de Deus, a figura de Deus. Segunda coisa, nosso Pai
Alguém que, conforme Deus, tem todo o poder nas suas mãos de governar, de dirigir a terra, tem a mentalidade de nos olhar como um pai. Por isso não somos consumidos por sua ira. Terceiro ponto, havia, do verbo haver. Ou seja, ele já havia planejado algo. E o que era esse algo? É o que eu estou lendo com vocês em Gênesis. Esse algo que foi planejado foi o homem diante da minha presença, o homem se relacionando comigo, o homem tendo uma vida diária comigo, conectado comigo. Ele planejou. Entenda, meus irmãos, que por Deus, Ele nos quer perto. Por Deus, Ele nos deseja todas as manhãs. Por Deus, Ele nos deseja todos os dias. Por Deus, Ele nos deseja todas as horas. Por Deus, Ele nos deseja a cada minuto. Por Deus, Ele nos deseja a cada segundo. Por Deus, Ele nos deseja em cada milésimo de vida. Ele nos quer, Ele nos deseja, Ele nos ama. Ele viu que tudo era bom e nos colocou sobre o bom, porque Ele falou: eu vou me relacionar com alguém na minha imagem e semelhança, dentro de um ambiente bom. Nós vamos gerar algo que é excelente. O homem não é bom, mas Deus é bom. O homem deixou de ser bom, mas o que Deus criou continua sendo bom. Mas quando Ele sopra a boa notícia do Cristo, Ele diz: aquilo que eu planejei vai continuar sendo executado, porque em mim vocês podem se tornar novamente bons. Vocês podem voltar a viver uma vida boa. Vocês podem voltar a ter um relacionamento bom. O segredo, meus irmãos, da nossa jornada é desejar a presença de Deus. É desejar a vida de Deus, assim como Deus nos desejou. Deus nos desejou. Diga comigo: Deus nos desejou. Aonde eu sei isso, irmãos? A Bíblia está aqui aberta. Nós falamos de Colossenses 1, nós falamos de Gálatas 1, nós falamos de 2 Coríntios 5, nós falamos de vários textos onde o Senhor está deixando claro, através do apóstolo Paulo, que Ele nos deseja. Mas ele tem um texto onde eu tenho uma convicção que Deus nos deseja, que é João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê coma da árvore da vida, tenha vida eterna. Quem? Aquele que permanecer até o fim, for fiel até o fim. O apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso 3 e 4, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu quero que você saia daqui nessa noite com a oração semelhante do rei Davi no capítulo 51 de Salmo. Senhor, retira tudo, leva tudo. O trono para mim não é tão importante. Israel para mim, o trono, o governo não é tão importante. A coroa não é tão importante, o cetro de rei não é tão importante, a capa de rei não é tão importante. Mas sabe, Senhor, não expulse-me da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Que a gente possa se tornar essa igreja, meus irmãos,
Essa igreja que consegue ter esse olhar para esse ambiente da presença. Esse ambiente onde, sabe, irmãos, ele não fique aqui nessa pregação. Que essa fome, essa sede não fique aqui nessa pregação. Que essa fome, essa sede não fique aqui nesse sermão. Que essa fome, essa sede, ela não fique limitada aos nossos dias de culto. Eu não estou dizendo para você se tornar um beato, uma beata, ou quem sabe, um ativista religioso, ou até mesmo quando falavam na década de 90, um fanático. Mas a gente tem que amar mais a presença do que o time de futebol. A gente tem que amar mais a presença do que os próprios filhos. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, meus irmãos, talvez o que você não sabe ainda é que grande parte da resolução das suas situações está num lugar chamado presença de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo reis preocupados com guerra, consultando ao Senhor, e o Senhor dizendo: fica na minha presença. E enquanto homens estavam na presença, Deus estava resolvendo. Assim foi com vários homens. Assim foi em várias situações. E assim pode ser hoje, na minha e na sua vida. O que tem te angustiado? O que tem tirado teu sono? O que tem feito você declinar na sua vida? O que tem gerado transtornos terríveis de ansiedade no seu coração, na sua mente, gerando até comportamentos e reflexos no seu físico? Sabia que isso tudo pode ser resolvido no lugar da presença? Sabia que tudo isso pode ser resolvido no lugar secreto? Sabia que tudo isso pode ser resolvido no ambiente de ficar quietinho com Deus? Todas as vezes que eu e você recaímos sobre pecados, é porque a gente tentou se sustentar na autossuficiência e no autogerenciamento do meu eu. Isso é um altar. Às vezes você não se curva diante de uma estátua de gesso. Às vezes você não se benze diante de um Baal, de uma Astarote. Mas às vezes no teu coração tem um altar idólatra chamado egocentrismo, que é o culto do eu, aonde a minha presença basta, a minha presença é suficiente, a minha presença, você acha que você consegue resolver tudo, que você é autossuficiente, mas eu quero te contar hoje algo. A maior virtude de Davi era perguntar: Senhor, eu vou contra os meus inimigos? Sim ou não? E o Senhor dizia: não, fica. E a vitória vinha. O maior poder de transformação está no lugar de obediência. Mas obediência não é gerada na força de vontade. Obediência é gerada na disciplina da presença. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, tem a árvore da vida, tem Deus, tem Adão e tem Eva. A escolha certa pode definir um futuro totalmente diferente da realidade que eu e você estamos vivendo hoje. Então, abrir mão da minha vontade de experimentar o fruto, abrir mão da minha vontade, talvez, daquele emprego que
Eu queria, mas Deus já falou que não é para eu ir para lá. Abrir mão daquela situação que eu planejei, mas Deus já falou que não é para eu seguir nisso. Para de lutar com Deus, Jacó. Porque enquanto você continuar resistindo a Deus, o teu nome não muda, tua história não muda, tua situação não muda. Se você está no Val de Jaboque, já pede logo para ele arrancar um pedaço de você, para ele ferir a tua coxa, para ele deslocar. Pede para Deus já fazer algo aí. Mas hoje é dia de você talvez descobrir algo mais importante. Foi quando Jacó dormiu naquela pedra e teve a visão dos céus abertos e disse: Deus morava aqui, eu nem sabia, eu nem tinha percebido. São dias de desenvolver uma relação profunda, de conhecer Deus e torná-lo conhecido. Eu não sei se essa palavra ela vai fazer muito sentido para você. Mas eu acho bom você repensar sobre ela. Porque as gerações vão passar. E os pregadores que vierem pós mim, eles vão ter que pregar a mesma coisa. Deus está te esperando no lugar de origem. Deus está te esperando no lugar de origem. Qual é o lugar de origem? Nós não fomos originados ou originários, não somos originários do pecado. Fomos gerados nas mãos de Deus. Ele nos gestou antes de existirmos. Somos frutos da sua perfeição, da sua vontade, da sua beleza. Nós fomos gerados nos seus atributos. Essa é a nossa origem. Somos originários ou fomos originados na presença, no ambiente da glória de Deus. Mas fomos deformados no ambiente da decisão e escolha errada. Alguém um dia disse que pecar é errar o alvo. Não. Se fosse tão simples assim, seria fácil. Pecar não é errar o alvo. Pecar é se tornar inimigo de Deus, quando não entendemos mais que pecamos. Pecar é desobedecer. Pecar é andar na contramão daquilo que fomos originados para ser. Mas hoje Deus está trazendo um bálsamo sobre a vida da igreja. E Ele nos falou em 2 Coríntios capítulo 5, que um Cristo por nós nos devolveu o quê? A remissão, a reconexão, a filiação e a reconciliação. Ele disse, em Gálatas capítulo 1, verso 4, que o plano dele não mudou, continua sendo o mesmo, nos trazer para o plano original. Ele disse, através de Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 21 ao 23, que o Senhor nos tomou para si, através do corpo físico de Cristo, ou seja, a cruz. Se você crê em Jesus, se você aceitou Jesus, você está dizendo que você é posse de Jesus, porque Ele tomou posse de nós na morte física. E agora, nós não somos conhecidos mais como pecadores, agora somos conhecidos como filhos e filhas. Você até pode ser que pecou, mas você pode escolher não viver no pecado, que é outra realidade. Eu quero te chamar para nós orarmos neste momento. E se essa palavra fez sentido a você, eu quero gastar um tempo com você agora. Eu quero encorajar você agora a gerar uma oração
que te traga o entendimento, o vínculo, o compromisso novamente. Se você pudesse colocar de pé, eu quero gerar com você esse ambiente. Nós precisamos dar uma resposta, porque toda pregação do Evangelho, toda pregação da palavra, ela vem carregada de uma necessidade de resposta. Ou seja, o que a palavra falou com você hoje que você precisa mudar? O que a palavra falou com você hoje que você precisa alterar nos seus passos? O que a palavra falou com você hoje que você precisa dar uma resposta transformadora? Feche seus olhos neste momento e comece a gerar isso no seu coração. Comece a conversar com Deus.